Nesse vídeo eu vou analisar esses 6 fundos imobiliários. São pedidos de inscritos e eu sempre gosto de trocar ideia com vocês para falar a respeito de fundos imobiliários que vocês investem, fundos imobiliários que vocês estão na dúvida se investem ou não investem. Por conta disso eu resolvi fazer esse quadro. Já estamos no quarto vídeo aqui desse quadro. Vamos começar então, ó, vai ser nessa ordem. CPSH11, CPTS11, depois vai seguindo para esses outros fundos imobiliários. Vamos começar aqui pelos primeiros pedidos. O Givanildo pediu para falar a respeito do CPSH11, que é um fundo imobiliário de tijolo base 10. O Devan pediu para falar a respeito do CPTS11, que também é um fundo base 10. E a Cândida, acredito que seja Cândida mesmo, né? Se não for, você pode me corrigir. Se possível, falar do fundo imobiliário ITIR11. Vou chamar de ITRI11 para ficar mais fácil. Vamos começar por esses fundos imobiliários. Depois eu vou te mostrar os outros fundos imobiliários. Vamos ver aqui, ó. CPSH11 vem sendo negociado hoje por R$ 9,13, com PVP de 0,82, ele está com 18% de desconto. Dividend yield 13,31%, uma ótima rentabilidade. Vamos ver aqui o fundo. Ele é recente aí no mercado, ó. Teve seu início em 2023, ainda não tem nem 2 anos aí no mercado. Mas como já tem um ano, beleza, a gente já sabe pelo menos um pouco do histórico, né? Eu sou um pouco mais conservador, mas se você gosta de fundos imobiliários com pelo menos um ano, pode ser que isso aqui seja uma boa pedida. É administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Capitânia, que cobram taxas aí de administração, gestão e taxa de performance. Matheus, não gosto de taxa de performance. Eu também não gosto. Mas essa taxa é super tranquila. 10% do QCD IPCA mais 6%. E é muito difícil o fundo de tijolo alcançar essa rentabilidade. Se você der uma olhada aqui, apesar do fundo ser novo, ele conta com patrimônio de quase R$ 1 bilhão, mas tem poucos cotistas, ó, pouco mais de 12 mil cotistas, então provavelmente ele não deve ter uma liquidez tão boa assim. Então é um ponto para você considerar. Ele possui todos esses ativos aqui no seu portfólio, ó. São 10 ativos, né, 10 shoppings, mas um ponto que me chamou a atenção é que ele não possui posição majoritária em nenhum desses shoppings, ó. Todos eles são posições pequenas, de 9%, 18%, o máximo aqui, ó, é 20%. Mateus, o que é posição majoritária? É 50% mais um pedacinho, ou seja, acima de 50%. Como aqui não é o caso, ó, ele possui posição minoritária em todos esses shoppings. Os seus principais shoppings são esses aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouco aqui que está na frente, né? Seus principais shoppings são os que estão na cidade de Jardim, Iguatemi Fortaleza e Iguatemi Alphaville. O restante, conforme você está vendo aí na tela, localizados em vários estados. Ceará, que pega quase 20%, Rio de Janeiro apenas 3%, São Paulo, que pega quase tudo, né, 64%, Rio Grande do Sul, que é responsável por 13%. Se a gente der uma olhada na taxa de ocupação hoje desses shoppings, cara, tá bem tranquilo, a maioria acima de 90% e a grande maioria acima de 93%. Então, é uma ótima ocupação. Caiu um pouco aqui, ó, se você der uma olhada, de 2020 até 2021 por causa da pandemia, mas quando a economia começou a se recuperar, os shoppings também começaram a se recuperar. Mateus, esse fundo está alavancado? Sim, esse fundo possui dívida, mas é uma dívida extremamente tranquila. Entrei no último informe mensal do fundo, do mês de novembro, que foi o último, né, que foi publicado. Vamos rolar até lá na parte de passivos, olha só. Ele possui imóveis que ele comprou a prestação e ainda deve cerca de 132 milhões de reais. Como hoje seu ativo está por volta de R$ 1 bilhão, cara, é pouco mais de 10% desses ativos. Na minha opinião, para o fundo ter uma alavancagem muito alta, é de 20% para cima. Então, apesar desse fundo ainda ser recente aí no mercado, por ele custar aproximadamente R$ 9, estar com bom dividend yield e um preço abaixo do seu valor patrimonial, eu acho que ele vale a pena. Mas eu não entraria com tudo justamente porque ele é novo aí no mercado. Eu precisaria de um horizonte um pouco maior. Vamos continuar aqui então e ver o próximo fundo imobiliário também da Capitânia, CPTS11, que vem sendo negociado a R$ 6,66, com PVP de 0,77, ele está com 23% de desconto e um dividend yield de 13,45%, uma ótima rentabilidade. Vamos olhar aqui direto a carteira do fundo. 36% são responsáveis por fundos imobiliários, ele possui 91 fundos imobiliários no seu portfólio de vários segmentos, sendo 90% tijolo. Seus principais segmentos são
Shopping responsável por 35%, seguido de renda urbana, a gente tem agronegócio, né, Fiagros, a gente tem fundos imobiliários de papel, lajes corporativas, fundos de logística, é uma bela diversificação. Já na sua parte de CRIs, responsáveis por 60% de todo o portfólio do fundo, ele possui 41 CRIs, sendo a maioria de shopping e logístico ou indústria, rendendo aproximadamente IPCA, mais uma média que fica variando entre 6 a 8%. O restante basicamente é o CDI, mais uma taxa pré-fixada. Sendo bem sincero, esse fundo imobiliário possui uma ótima carteira de investimento. Um tempo atrás eu gostava bastante dele, mas a gestora andou fazendo umas coisas que particularmente eu não concordei. Então eu deixei esse fundo imobiliário de lado. Mas pode ser que isso que a gestora fez não vai impactar o jeito que você investe, então para você pode estar tudo bem. Matheus, o que a gestora fez? Nesse vídeo aqui, ó, de mais de 17 minutos, eu conto tudo relacionado a isso. Para facilitar para você, eu vou pegar o link desse vídeo e vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E depois de você assistir este vídeo, aí você clica lá para ver se o CPTS11 vai valer a pena para você. Hoje, para mim, já não vale a pena, mas claro, é a minha opinião, de forma alguma recomendação de investimento. O próximo fundo imobiliário é o ITRI11, vem sendo negociado a R$ 67,00, um PVP de 0,76, ele está com 24% de desconto, dividend yield 10,45%, é uma ótima rentabilidade também, né? Vamos ver aqui, esse fundo é basicamente quase todo um fundo de fundo, olha só, 78% em cotas de outros fundos imobiliários, quase 15% em CRIs e outros ativos em menores percentuais. Vamos aprofundar a respeito dos seus fundos imobiliários e dos seus CRIs, responsáveis por mais de 90% aqui do portfólio. Quanto à sua carteira de fundos imobiliários, ele possui vários. Particularmente falando, eu gostei aqui dessa carteira. Olha só, ele tem XPML11, FISC11, CANIP11, KNHY11, BRC11, KNCR, MXRF, LVBI, que são fundos imobiliários que, particularmente falando, eu gosto. Repito, este vídeo é a minha opinião com base no meu perfil de investidor. Pode ser que você não goste desses fundos imobiliários, né? Mas vamos rolar a tela aqui para ver onde que ele investe. Na sua parte de fundos imobiliários, 33% são fundos de papel e o restante tijolo de vários segmentos, ó, shopping, logística, escritório, fundo de fundo. Não entendo por que um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários vai comprar um fundo de fundo. É uma grande crítica que eu tenho em relação a isso. Mas beleza. Já na sua parte de CRIs, ele possui esses 6 CRIs que vem rendendo uma média de IPCA mais 10% que foi a taxa de aquisição, mas ele vem rendendo, quanto à marcação a mercado, 11,96%. Na minha opinião, essa taxa aqui é muito alta. Então, essa parte aqui, o fundo imobiliário possui o maior risco. Mas agora, a minha opinião, esse fundo vale ou não vale a pena? Primeiro, ele é muito recente no mercado, não completou nenhum ano, ele começou em março de 2024. Fora que essa taxa aqui da administração eu achei um pouco salgada para um fundo imobiliário que tem mais 70% do seu portfólio em cotas de outros fundos imobiliários. Então, por conta disso, ao menos nesse exato momento, eu acho que esse fundo ITRI11 não vale a pena. Mas, repito, é a minha opinião. Mas agora, vamos para os outros pedidos. O Nilson pediu para falar a respeito do DEVA11. Então vamos falar a respeito aqui do DEVA11. Ele vem sendo negociado a quase R$ 29,00 com PVP 0,29, ou seja, mais de 70% de desconto com dividend yield de 21%. Muita gente olha isso aqui e fala, cara, vou investir no fundo imobiliário, mas se o fundo está com esse PVP e esse dividend yield, quer dizer que aconteceu alguma coisa. Então, é um risco que você vai correr se você investir nesse fundo. Mas, claro, pode ser que você não ligue tanto para o risco. Pode ser que para você esteja tudo bem. Eu sou um pouco mais conservador, então eu gosto de investir em fundos imobiliários um pouco mais seguros, mas vai de cada um. Ele possui mais de 97 mil cotistas. Sua carteira, pelo menos a maioria, mais de 80% vai render a inflação, mais 10,6%. É uma taxa extremamente elevada, então você vê que esse fundo é bem arriscado, né? Ele possui 99% contra a proteção da deflação. Mateus, o que é deflação? É uma inflação negativa, é quando os preços diminuem. E hoje, considerando o cenário atual aqui no Brasil, eu acho muito difícil de acontecer alguma deflação. Pode acontecer, mas eu acho um pouco difícil. De qualquer forma, ele possui essa proteção.
sendo que esse é um fundo que teve seu início em 2020. Mateus, o que teve em 2020? Teve a pandemia. Esse fundo imobiliário, assim como vários outros, por exemplo, a HCTR11, começaram a pagar rendimentos muito altos, rendimentos absurdos. Muita gente acabou investindo sem se preocupar com o risco por trás daquela rentabilidade. Eu sempre falo aqui no canal que você se preocupar com o risco é muito importante. Mateus, o que aconteceu com esse fundo imobiliário? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. Ó. Quase a maioria dele, ele investe em CRIs, ou seja, é basicamente um fundo imobiliário de papel. E como ele vem entregando IPCA mais 10%, aqueles CRIs começaram a ficar inadimplentes, a gestora teve que fazer várias negociações, muitos estão em período de carência de juros. Então, se você der uma olhada nessa carteira de investimento, você vai ver muitos CRIs em período de carência e muitos CRIs inadimplentes. Ele vem aumentando a sua parte que está em dia, mas mesmo assim, eu ainda acho que é um percentual muito baixo. Olha só, essa aqui é toda a sua carteira de investimento. Você vê passando vários íconezinhos amarelos e vermelhos, né? Então, olha só o que a gente tem hoje. Eu gosto quando a gestora coloca isso aqui, né? Coloca um resumo aí do que está em dia. 33% estão em dia, 58% em prazo de carência e 8% inadimplentes. Então, nesse momento, 33% estão pagando esse fundo imobiliário. E mesmo sendo 33%, ele está com alto dividend yield. Mas isso é porque ele caiu bastante. De qualquer forma, se essa parte aqui que está em carência começar a pagar o fundo imobiliário, essa parte aqui inadimplente também, pode ter certeza, o fundo vai aumentar a sua rentabilidade e, logicamente, vai aumentar a sua cotação, porque a cotação sempre vai seguir o dividendo, né, o rendimento do fundo imobiliário. Mas hoje a gente tem um problema, a inflação está subindo e os devedores desses CRIs já estavam com dificuldade de justamente pagar essa dívida. Com a inflação subindo, vai ficar cada vez mais difícil. Então pode ser que essa parte aqui de inadimplência aumente e essa parte que está em dia acabe diminuindo. Então, pode ser, olha só, pode ser que ele aumente a sua rentabilidade, mas hoje, com a inflação subindo, eu acho um pouco difícil. Se você foca em um longuíssimo prazo e tem aquele percentual de risco na sua carteira de investimento, o DEVA 11 pode fazer sentido, somente nesse caso. Em outro caso, Matheus, não quero investir em fundos imobiliários arriscados, então pode ser que o DEVA 11 não seja para você, porque ele hoje é extremamente arriscado. Mas beleza, vamos continuar e ver o próximo fundo imobiliário. O Alziro Rangel pediu para falar a respeito do Bari 11 e a Cândida novamente pediu para falar a respeito do TRBL 11. Então, vamos falar a respeito desses dois fundos imobiliários, começando pelo Bari 11, que é basicamente um fundo de papel. Ele vem sendo negociado a aproximadamente R$ 67,00, com PVP de 0,74, 26% de desconto e dividend yield 14,62%. É uma boa rentabilidade. Vamos ver aqui a sua carteira de investimento. Quase 79% em CRIs, 10% em cotas de outros fundos imobiliários, 0,2% em imóveis e quase 11% em caixa, que é uma grande crítica. Eu vejo muitos investidores criticando esse caixa alto e realmente, se o caixa está aí há bastante tempo, por que o gestor não pega isso aqui e aloca em CRIs, em fundos imobiliários baratos, né? A gente está vendo várias oportunidades aí no mercado. Mas beleza, até o momento a sua carteira vem rendendo o seguinte: IPCA mais 7,5%, não é uma taxa tão alta assim, então é bem tranquilinho. Lembrando que a gestora colocou para a gente a taxa MTM, Make to Market, ou seja, marcação a mercado. Temos aqui a outra grande parte rendendo IGPM, mais 8,5%, e um percentual bem pequeno rendendo o CDI, mais 4,8%. Quanto à distribuição por segmento, 74% é pulverizado e o restante em vários outros segmentos, ó, varejo, hotel, logística, residencial, sendo que 84% desses CRIs vão vencer de 2030 em diante, então muito tempo aí pela frente. Aprofundando a respeito desses pulverizados, são de vários tipos, ó, temos aí apartamentos, casa, lote, sala, conjunto comercial e até mesmo loja. Mas vamos ver quantos ativos que o Bari 11 possui. Na minha opinião, é uma boa diversificação, porque ele possui mais de 30 ativos, ó, pulverizados, residencial, logística, escritório, varejo, hotel, loteamento. Comprou esse CRI aqui, ó. Temos aqui também que ele possui alguns fundos imobiliários. Nessa parte aqui eu já não gostei tanto. Eu acho que ele não possui
uma boa carteira de fundos imobiliários. Eu não gostei nem da metade aqui para você ter ideia. Mas, claro, repito, é a minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Mas, olhando como um todo, eu acho que o Bari é até um bom fundo imobiliário. Eu acho que ele vale a pena. O gestor só precisa ficar um pouco mais eficiente nessa alocação aqui desse caixa. Repito, a minha opinião. Já o próximo fundo é o TRBL11. E é até engraçado que ontem eu falei a respeito dele. Olha só, TRBL11, que é de logística, né? Vem sendo negociado a R$ 62,00 com PVP de 0,63, ou seja, 37% de desconto, dividend yield de 15,34%. Vamos ver aqui então o fundo. Ele é bem antigo, ó. Ele teve seu início em 2012, mas não é um fundo tão grande assim de patrimônio considerando o seu período de tempo, né, de vida. Olha só, 700 milhões de reais aproximadamente. Ele é gerido e administrado pela Rio Bravo, que cobra uma taxa de administração e gestão bem tranquilinha, 0,84% ao ano, sobre o seu valor de mercado. É um fundo que tem mais de 54 mil cotistas. Vamos conhecer aqui tão pouco fundo. Mas antes disso, eu preciso te falar da tese de investimento. Isso aqui eu gosto bastante. Ele tem foco na boa localização, seus imóveis estão localizados a um raio próximo das principais capitais e ele foca também na qualidade dos ativos. Isso em um fundo de tijolo eu acho bem interessante. Hoje ele possui 5 ativos, que é o mínimo que eu acho que um fundo de tijolo precisa ter para ser bem diversificado. Ele possui 12 inquilinos, apenas 0,7% de vacância física e contratos que vão vencer em aproximadamente 7 anos e meio, logo, muito tempo aí pela frente. Seus imóveis estão localizados em 3 estados, ó, 3 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no estado da Bahia, sendo que o maior risco desse fundo, na minha opinião, é justamente 46% da receita nas mãos de apenas um inquilino. E esse inquilino é ainda o Correios. Matheus, é tranquilo porque é um contrato atípico. Beleza, mas é um risco, na minha opinião. Fora que um tempo atrás, o imóvel justamente do Correios foi interditado, pelo menos uma parte ali, né, cerca de 6%, foi interditado pela Defesa Civil de Contagem em Minas Gerais. Mas já houve a desinterdição ao menos de uma parte. Ainda o que está interditado é a cozinha e o refeitório, mas isso não corresponde nem a 1% da área locável do imóvel. Mas mesmo assim, o fundo imobiliário está tendo um problema ou outro com o Correios. Vamos ver se isso vai se resolver. De qualquer forma, na minha opinião, para um percentual de risco na carteira, Matheus, eu quero um fundo de tijolo com risco um pouco maior. TRBL11 pode ser uma boa pedida para você. Matheus, eu gosto de investir em fundos imobiliários um pouco mais conservadores. Aí, esse fundo aqui que é de logística já não faria tanto sentido. Você pode focar, por exemplo, em um BRCO da vida, um LVBI, XPLG, HGLG, esses fundos mais tradicionais, né? Mais conservadores aí no mercado. Mas, claro, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E você, quer que eu fale a respeito de algum fundo imobiliário? É só você deixar seu comentário aqui embaixo. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.